Na bacia das almas, classificação garantida e obrigação cumprida. Bora falar do que foi esse Galo 1, Puerto Cabello 0 pela Copa Sul-Americana. Para quem não me conhece, meu nome é Douglas Araújo e você está no Galo em 5 minutos. Bora lá então, né, meu povo? O Galo ontem entrou em campo com força máxima, com o que tinha de melhor disponível e com uma novidade, uma mudança na escalação do time titular, a entrada do Vitor Hugo no meio de campo ao lado do Maicon, né? O Eduardo Domingues começa o jogo só com um volante de ofício, né? O Maicon preferiu aí deixar o Alan Franco, Alexander, Thomas Pérez, esses jogadores no banco de reservas e começar com um jogador que tem uma contribuição ofensiva maior, que é o Vitor Hugo, além de ter o fato do Vitor Hugo já ter cumprido essa função em outros momentos, tanto aqui no Galo, quanto, por exemplo, na sua passagem pelo Santos, quando jogou pelo Flamengo também, e tudo mais. Então ele já começa a formação mostrando que o objetivo dele no jogo seria partir para cima, pressionar o adversário, tentar garantir a classificação já ali nos primeiros minutos do primeiro tempo, e eu confesso que isso me preocupou um pouco, porque a gente olhava para o banco de reservas, as opções que o Galo tinha para o meio de campo no banco de reservas eram 3 volantes, o Alan Franco, o Alexander e o Thomas Pérez, e o Cissé, né, que ora um volante, ora um jogador mais ofensivo, um jogador de muitas qualidades, né, mas assim, a gente não tinha um meio de campo para que, caso acontecesse alguma coisa, seja com o Bernard, seja com o próprio Vitor Hugo, ali o Galo não teria alguma opção de substituição. Mas, assim, isso me preocupou um pouco no início. Mas o Galo começa o jogo com essa formação, o Vitor Hugo ali preenchendo aquela zona do campo ali que geralmente, quando o Alexander entra, preenche ali, ou o próprio Alan Franco também. Né, na prática, ele jogou ali na mesma linha do Maicon, em alguns momentos avançava, subia um pouco mais, né, mas o Galo foi com essa proposição de jogo, de ir partir para cima, de buscar a classificação em casa, porém, no primeiro tempo a gente não viu isso de forma muito efetiva. O time do Galo, principalmente nos primeiros minutos de jogo, se mostrou um time extremamente nervoso dentro de campo. Era um time muito afobado, era um time que quando chegava ali no terço final, errava passes ali muito bobos, né? Você via muita ansiedade por parte dos jogadores em querer concluir logo as jogadas, e aí principalmente pelos lados do campo, o time errava muitas jogadas ali, seja na dobradinha Bernard e Renan Lodge na esquerda, ou Coelho e Natanael do lado direito, quando o Natanael subia, o Galo tinha muita ansiedade em concluir esse tipo de jogada, de tentar resolver logo o jogo, que não conseguia caprichar nessas jogadas. Quando chegava no terço final, errava muitos passes, e concluía muito mal as jogadas de ataque. Então, assim, o time no primeiro tempo foi muito mal nesse sentido, não conseguia concluir as jogadas e defensivamente flertou em alguns momentos com perigo, porque quando o Galo subia um pouco mais a marcação, jogava um pouco mais alto, o Puerto Cabello tinha ali todo o espaço da defesa do Galo para poder explorar jogadas em velocidade. E em 2 momentos isso aconteceu de maneira muito perigosa. O Puerto Cabello, inclusive, tinha uma proposta muito curiosa no jogo, que era de evitar trocar passes no seu campo de defesa. Então, quando tinha a posse da bola, era bola longa para o ataque, era chutão, lançamento para frente, e aí povoava o setor ofensivo com diversos jogadores, e ali tentava sempre brigar pela segunda bola. Né? Era chutão do goleiro ou do zagueiro para frente, a defesa do Galo rebatendo e o Puerto Cabello tentando ganhar e recuperar a bola ali no campo de ataque para tentar dificultar a transição de bola do Galo, defesa e ataque. No primeiro tempo, o Galo, com muita dificuldade, não conseguiu criar grandes chances. Teve até uma finalização perigosa do Maicon ali, mas de fora da área, o time do Galo não conseguia pisar muito na área. Então, assim, o primeiro tempo terminou dessa forma, com o Puerto Cabello explorando em alguns momentos os espaços defensivos que o Galo dava, o Galo com muita dificuldade de conseguir criar e produzir boas jogadas no seu setor ofensivo, e foi um primeiro tempo um pouco criativo. Aí a gente vai para o segundo tempo, o Eduardo Domingues já faz a substituição ali, saca o Alaminda, que de fato, para o que o jogo estava propondo ali, o Alaminda não estava conseguindo desenvolver ali, jogar aquilo que a gente viu que ele tem feito nos últimos jogos. Né, não teve tanto espaço assim para poder aproveitar, ter um contra um ali contra os zagueiros adversários. Foi sacado, a entrada do Dudu muda um pouco a estrutura do Galo e muda o jogo um pouco para melhor para o time do Galo. Por quê? No primeiro tempo, a gente tinha a estrutura do Bernard e do Minda jogando um pouco mais por dentro, o Renan Lodge sendo o jogador que dava profundidade pelo lado esquerdo, o Coelho pelo lado direito. Do lado direito continua a mesma coisa, o Coelho seguiu dando a profundidade e a amplitude
pelo lado direito. Mas no lado esquerdo, com a entrada do Dudu, o Dudu passou a ser esse jogador que dá profundidade e amplitude para o time do Galo pelo lado esquerdo. O Renan Lodge para de jogar como o jogador mais agudo pelo lado esquerdo e passa a jogar um pouco mais por dentro, e a partir dessa estrutura o Galo começa a achar espaços na defesa do Puerto Cabello. O Dudu passa a incomodar um pouco mais a defesa do Puerto Cabello, tanto que a equipe venezuelana não consegue mais trabalhar jogadas por aquele lado. No primeiro tempo, as principais chances do Puerto Cabello foram construídas pelo lado esquerdo de defesa do Galo, lado direito de ataque deles. Com a entrada do Dudu sendo esse jogador mais incisivo, os jogadores do time adversário precisaram então ter uma preocupação a mais por aquele lado, então segurou um pouco o ímpeto do time venezuelano daquele lado e deu mais amplitude e força ofensiva para o Galo naquele lado esquerdo, tanto que saem boas jogadas ali, tanto do próprio Dudu numa finalização, e antes da finalização uma jogada em que ele encontra o Bernat, que consegue driblar o adversário e finalizar para uma boa defesa do goleiro. O Galo seguia pressionando, afinal só a vitória daria a classificação, o empate o Galo estava fora, né, precisava muito vencer o Puerto Cabello para conseguir a classificação em primeiro lugar, e aí sai o gol do Bernat, numa jogada em que ele tenta um passe, o passe sai errado, mas para a sorte dele a bola volta nele, e ali num lance de habilidade consegue passar pelo adversário, pegar de canhota e mandar a bola para o fundo das redes. Afinal, e aliás, aqui exaltar o Bernat nos últimos jogos, né, desde essa nova formação do Eduardo Domingues, que ele implantou contra o Cruzeiro, o Bernat vem tendo uma crescente muito boa no time do Galo. É um dos jogadores que mais evoluíram desde o início do trabalho do Eduardo Domingues, tem mostrado que merece sim a titularidade e tem sido um diferencial no time do Galo. Então, um gol mais do que merecido por mais uma boa atuação do Bernat com a camisa do Galo aí desde a chegada do Eduardo Domingues, o gol que acabou garantindo a classificação do Galo, né? Na sequência, ali o Puerto Cabello faz algumas substituições para tentar ali mudar o seu estilo de jogo, né? Já que a equipe se vê obrigada a partir para o ataque e buscar o empate para garantir a classificação. E aí, aqui vale um ponto que vale ser elogiado hoje. Não só eu, como vários jornalistas, torcedores, assim, criticam muito o Eduardo Domingues no sentido de não ter uma boa leitura de jogo para substituições. Ele muitas vezes erra muito nas mexidas em que ele faz nos últimos jogos, porém ontem eu achei que as substituições foram assertivas. As entradas tanto do Alan Franco, quanto do Alexander, quanto do Cissé, ajudaram a não só dar um fôlego novo, e a do Dudu também, né? Vale ressaltar a entrada do Dudu, ajudou muito a mudar o jogo a favor do Galo. Então, assim, não só as substituições não só deram um fôlego novo, como ajudaram o Galo a ter um controle maior da posse de bola e do meio de campo. O Galo parou de ceder espaços ao Puerto Cabello após essas substituições, passou a ter o controle do jogo e só não ampliou por falta de capricho, né? Ou por falta de sorte, né? Teve uma bola na trave do Natanael que ali faltou um pouquinho de capricho, que ele poderia mandar a bola na área, né? Ele recebe um passe ali do Coelho na linha de fundo, poderia cruzar rasteiro, que tinha o Alexander e o Cassierra livres praticamente na pequena área. Ele prefere uma finalização sem ângulo e acerta a trave. E depois o Cassierra ali no lance de centroavante mesmo, né? O Cissé dá um passe, né? Numa visão de jogo muito boa, né? No momento em que o Alexander prendia a bola ali, ele rola para o Cissé vê o Cassierra livre na área, ainda tinha o Dudu passando sozinho na segunda trave, ele dá o passe na medida, o Cassierra finaliza como o centroavante tem que finalizar, e aí faltou um pouquinho de sorte, né? Porque a bola acertou a trave, mas o Galo poderia tranquilamente, depois que controlou o jogo, ter feito ali 2-3-0, né, e ter tido uma vitória um pouco mais tranquila do que foi. Mas, de toda forma, o Galo está classificado, cumpre com a sua obrigação, apesar dos pesares, o time do Galo fez muita força para ser eliminado na Sul-Americana, principalmente nas primeiras rodadas, mas nessas duas últimas aí, fez por onde, carimba a classificação direto para as oitavas de final, e isso também é muito bom porque evita 2 jogos a mais no calendário com os playoffs, né? Então já vai direto para as oitavas de final, ganha um fôlego novo e agora tem aí a última rodada contra o Vasco e depois disso um tempo de descanso e preparação para a sequência da temporada. E aí é fundamental que a diretoria saiba trabalhar não só nas saídas, o Júnior Alonso já falou já depois do jogo que está de saída do Galo, né? Tudo aquilo que era ventilado se confirmou ontem, o Júnior Alonso de saída, então precisa de reforços para a defesa, não só uma reposição para o Júnior Alonso, mas banco de reservas também, né? E precisa olhar bem o mercado, porque acredito eu que ainda vão ter mais saídas e precisam ter chegadas para elevar o nível do time titular.
e principalmente reforçar o banco de reservas, que hoje é um dos grandes problemas do time do Galo. Minha gente, lembrando sempre, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, curta, compartilhe, vem com a gente aqui, a gente fala de Galo sempre. Agradeço demais a você que esteve comigo aqui até o final do vídeo. Minha gente, um abraço e até a próxima.